Olá, eu sou a Ingrid e essa é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo. O vídeo de hoje eu vou falar sobre as últimas leituras que eu fiz. Faz um bom tempo que não acumulava livro suficiente pra eu fazer esse apanhadão. E eu gosto de fazer esses vídeos, mesmo que eu faça as resenhas, porque as resenhas são muito curtas, né? Mesmo lá no TikTok. E eu gosto de falar bastante dos livros. Vou começar falando do último livro que eu li, que foi João Maria Matilde. Foi a resenha de ontem, né? Então, vocês já sabem minha nota, que foi 4 estrelas. Esse livro, ele conta sobre a Matilde, que ela passa a vida toda achando ali que ela não tem pai. A mãe dela nunca contou sobre quem é o pai dela. E agora a mãe dela tá com Alzheimer, então ela não lembra nem da própria filha. Ela nunca contou essa história e agora ela nem lembra mais da história, então não tem nem como contar mesmo. E um dia a Matilde recebe um e-mail perguntando se ela era Matilde, filha do João Maria. E esse e-mail muda drasticamente a vida dela, assim. Ela é uma pessoa ali que tem alguns transtornos mentais, ou um transtorno mental que gera várias outras coisas. Enfim, e aí ela precisa ir para Portugal, para uma cidade, um vilarejo, na verdade, bem pequeno, assim. Uma cidade bem interessante, cercada por uma muralha. Sim, eu fui ler esse livro, como a maioria dos livros eu faço, sem saber muito. Eu fui ler ele por empolgação de outras pessoas. Então, na livraria que eu comprei ele, os vendedores estavam ali falando, eles estavam muito empolgados. É uma livraria menor, assim, que eu sempre vou. Então, eu meio que conheço ali as pessoas que trabalham e já aconteceu de indicação deles. Na verdade, uma indicação que eles já me deram foi Ana Teresa da Mordida, que virou um dos meus livros preferidos, é o meu livro preferido da Carla Madeira. Então, eu confio na recomendação deles. E eles estavam falando muito empolgados desse livro, e aí eu falei, vou ter que comprar, né? E no momento que eu tava comprando, eles já falaram assim, olha, sábado, nessa semana mesmo, vai ter um encontro com a autora aqui, não sei o que lá. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que ler esse livro muito rápido. Isso era no começo da semana, mais ou menos. Tem que ler esse livro em uma semana. É um livro bem pequeno, então daria tempo. Pra vir conversar, conhecer a autora. Imagina que legal conhecer a autora, Marcela Dantes. E, enfim, não conhecia, nunca tinha lido nada dela. Então seria o primeiro livro. E já ia conhecer a autora, então eu tava muito animada. E aí eu comecei a ler o livro, e o começo do livro, pra mim, foi um pouco difícil ali de engrenar. Tanto que eu acabei não terminando o livro nesses primeiros 4, 5 dias. E eu fui pro encontro, pra conversa com a autora, sem ter terminado o livro. Um pouco desanimada, assim, um pouco culpada, chateada, porque a autora é um amor, gente. A Marcela, muito fofa, muito tranquila, conversando ali com todo mundo, respondendo perguntas de todo mundo. Eu tava sentada bem na frente dela, então eu tava, assim... eu queria tanto estar, tipo assim, muito, muito amando o livro no estágio que eu tô, mas eu não tava. Mas mesmo assim, foi muito legal ouvir as experiências dela. Enfim, eu escrevo também, né? Eu tento escrever, então ouvir experiências de outros autores é sempre muito enriquecedor. Mas eu até perguntei pra ela sobre uma das minhas maiores dificuldades e ela super respondeu tranquila, assim. Enfim, um amor, gente. E no momento ali da discussão, eles falaram de um ponto do livro ali que eu tava prestes a entrar nessa parte, que era mais ou menos ali pela metade. Aí me deu mais uma animada, porque eu tava desanimando um pouco da leitura, mas de novo, era um livro pequeno, eu dificilmente ia abandonar. O fato de ouvir ela falando dessa parte e de que ela mesmo escreveu sabendo que o começo do livro ele é mais difícil mesmo ele é um livro que demora mesmo para engrenar a leitura. Ela mesmo comentou sobre isso. Depois, assim, a partir da metade do livro foi só alegria.
E aí eu fiquei apaixonada pelo livro, completamente apaixonada. Então, a Matilde, ela tem esse transtorno, né? Transtorno de ansiedade generalizada, o TAG. Essa viagem já foi uma coisa que, obviamente, sai da rotina, já deixa ela completamente desestabilizada. As coisas que ela vai descobrindo sobre o pai dela, sobre a vida dela, que ela não sabia, sobre o começo da vida dela que ela não sabia. Essa distância da mãe, que mesmo se ela estivesse perto, ainda estaria distante, né? Essa questão dela, além de descobrir o pai, e já descobrir o pai, e já conhecer o pai morto, na verdade não conhecer o pai, e então tá órfã de pai e de mãe, porque a mãe dela não a reconhece. A partir do capítulo 10. Nossa! Muito desesperador, assim. Desesperador no bom sentido. Essa questão da Matilde da Matilde não ser uma narradora confiável. A Marcela falou sobre isso bastante no encontro também, que ela gosta dessa questão de narradores não confiáveis, e eu percebi que eu gosto bastante também, eu nunca tinha reparado nisso. Marcela é maravilhosa, deu spoiler do próximo lançamento dela, e eu tô muito, muito, muito ansiosa. Muito bom, gente, vão ler João, Maria e Matilde, vão ler. E antes eu tinha terminado Alamute, que tá emprestado com um amigo, por isso que ele não tá aqui comigo. Eu fico até um pouco triste, porque a gente, nossa, apaixonado naquele livro. Que livro lindo, lindo, lindo. Amor Branco e a Dark Side, assim. Ai, gente, dá um prêmio pra essas editoras. Caro, muito caro. Só consegui comprar no Prime Day. E assim, com uma dor no coração ainda, porque até em promoção tava caro. O livro tá muito lindo. A folha de guarda, nossa, gente, que livro, assim, chocante. Basicamente, uma das coisas mais importantes que eu não consegui falar na resenha é sobre como esse livro, ele é real. Bom, ele é uma ficção, esse livro é uma ficção, só que ele tem muita relação com fatos reais, tanto desde nomes de personagens, quanto locações, né, de cenários ali, de lugares onde realmente aconteceram coisas, situações, conflitos. Então, muitas coisas o Vladimir emprestou, digamos assim, da realidade. Esse livro foi escrito ali em 1938, o que era muito próximo do momento que estava para começar a Segunda Guerra, e o poder da oratória, o poder do discurso era uma coisa que estava sendo muito forte, como um líder conseguia até mesmo criar um novo tipo de crença a partir ali do que ele quiser, se ele tiver o jeito, se ele souber a forma certa de falar pro público certo. No Alamute a gente vê isso. Tem até uma passagem ali, mais ou menos acho que é uma página, que é um diálogo, mas é um personagem falando pro outro como ele deveria se referir a determinados perfis de pessoas, caso ele fosse abordar essas pessoas para se tornar fiel da causa deles. Então ele explica, se você encontrar o tipo A de pessoa, fala de tal forma sobre a nossa causa. Se você encontrar o perfil B, fala de outra forma. Se você encontrar o perfil C, fala assim. Então eles sabiam disso, eles entendiam como eles podiam manipular, como eles precisavam falar. Ele trata de uma religião, de uma outra religião, né? Ele trata do islamismo, de um grupo minoritário dentro do islamismo e de um grupo minoritário dentro de um grupo minoritário do islamismo, que são os islamitas, que é um grupo minoritário dentro dos xiitas, tendo muito, 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 muito pouco. O líder islamista, né, ali na história, ele consegue fazer com que as pessoas, que os seguidores dele acreditem tanto que assim que morrer eles vão pro paraíso, que os próprios soldados se tornam uma arma perfeita, porque eles não é nem que eles não temem a morte, eles querem morrer. Eles querem morrer pela causa, não é nem pela causa necessariamente, eles querem morrer porque eles
sabem da recompensa, eles têm certeza da recompensa. Então, e assim, a forma como isso é feito no livro é tipo... Nossa, o cara ali, ele é muito inteligente, o líder ali, ele é extremamente inteligente, extremamente manipulador. Acabei dando 3,5, eu não dei uma nota tão alta, eu acho, assim, acho que quando já é abaixo de 4 as pessoas já ficam, nossa, 3, assim. Mas eu não acho 3,5 uma nota ruim. A minha questão foi um pouco de descrição demais, e eu esperava mais na questão dos conflitos. Eu achei que aconteceriam coisas mais... achei que teria mais conflitos, enfim, coisas mais interessantes em alguns momentos ali. Parecia que levava pra algum lugar e aí não levava pra algum lugar, não levava pra lugar nenhum. Ficava meio estagnado e aí tinha uns momentos ali que dava muita preguiça. E então foi um pouco por isso, assim. E a Lena, que foi uma HQ, dei 2,5. Assim, eu tava numa ressaca literária, não queria continuar lendo o livro que eu tava lendo, que inclusive eu abandonei. Não queria começar um novo naquele momento. Queria ler uma coisa leve, daí eu peguei essa HQ que tava salva pra eu ler fazia um tempão. E é uma HQ gore, é mais 18, tem muito sangue, assim, muito gore mesmo. Foi interessante. É uma HQ muito bonita. Depois eu li Um Tom Mais Escuro de Magia, que é da V. Schwab, e eu continuo tendo o mesmo problema que eu sempre tive. Sempre tive. É o terceiro universo da V. Schwab que eu começo. Mas que eu tenho com esse começo da escrita da V. Schwab, que ela demora muito pra passar ali do começo. Ela sempre traz praticamente um tutorial. Ela explica muito o começo da história. Eu não gosto desse tipo de introdução. Eu gosto de já começar dentro de algum conflito e ir entendendo o universo conforme vai acontecendo as coisas. Ela não explica, obviamente, tudo, mas ela explica o básico ali no começo. E aí, só depois que a gente vai entender pra onde o livro vai. Sim, em Vilão, eu tive o mesmo problema de achar que ela demora muito pra começar. Só que tive outro problema também, que foi não me importar com nenhum dos personagens. E o não me importar, o que eu quero dizer, é assim, não gostar nem desgostar. E pra mim é sempre um problema não me relacionar de nenhuma forma com os personagens. Demorei muito pra começar, lá pro final eu comecei a gostar do Victor. E até da menina que eu não lembro o nome, a Cid, acho que era Cid. E o único que eu, tipo, legal, era o Mitch. Mas, nossa, e aí isso foi diferente nesse livro. Porque eu gostei muito dos personagens muito rápido. Até mesmo, até dos personagens que iam ser os vilões. A única coisa que eu queria, assim, de diferente em relação ao Kel, principalmente, é que, assim, eu, ali logo no começo, quando ele tá ali passando pelas Londres, eu tava imaginando ele me aparentava ser um personagem anti-herói, assim. E ele pende um pouco pra esse lado. Só que ele, na história toda, assim, eu acho que ele vai perdendo um pouco isso. Mas eu queria muito que o Kel fosse um pouco mais agressivo em algumas outras coisas, assim, em algumas coisas. Acho que essa história seria muito interessante se ela fosse um pouco mais pesada. Pois eu li Duas Vidas, e sim, essa é a capa, e essa é a contracapa. Gente, esse livro foi todo um surto. Eu só sabia, eu tinha achado ele numa livraria e eu só li isso daqui. Porque nós vivemos duas vidas, ambas destinadas a acabar. A primeira é a vida física, feita de sangue e respiração. A segunda é a que se desenrola na mente de quem nos ama. Eu li isso e aí eu fiquei...
obcecada. Eu não conseguia ler mais nada enquanto eu não lesse esse livro. Eu comprei ele também no Prime Day, porque eu fiquei obcecada, eu não conseguia ler nada, porque eu ficava pensando nesse livro. E aí aconteceu que, quando eu peguei ele, eu descobri que ele era uma memória. Uma biografia de poucas coisas, né? Não é uma biografia, é um autor contando sobre a relação dele com outros dois amigos dele. Eu não leio biografia, mas eu gostei bastante da escrita do Emanuel, e tem até aqui na outra orelha fala, né, que ele escreve sobre pessoas reais, mas ele consegue fazer com que eles pareçam personagens, e eu concordo, assim, acho que ele fez bem isso mesmo. Mas enfim, é uma memória. Se você gosta de biografia, talvez você vai se interessar. Como eu abandonei Lendários, porque eu não suportei a protagonista. Muito chata, insuportável, não deu pra mim. Eu coloquei assim na minha cabeça que quando eu vou começar um livro, eu leio até a página 100. Se até a página 100 eu ver que tem algum potencial ali de, tipo, por mais que eu não esteja gostando até aqui, talvez vai acontecer alguma coisa que vai me interessar, daí eu continuo. Mas, se não, aí eu abandono. Eu fui até a página 130 e eu não estava suportando abrir. Não. E até a página 130 também não acontecia nada. Tiveram duas coisas ali, tipo, indicando o conflito que vai acontecer, que eles vão passar. Mas nossa, gente, que livro devagar, 130 páginas pra não acontecer absolutamente. Nem a Vishuab faz isso. Nem a Vishuab demora 130 páginas pra colocar o começo da história, pelo amor. Pelo amor. Agora eu comecei o Fim dos Homens e vamos ver. Enfim, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo você no próximo.